Hebreus 12, do 5 ao 11, o castigo. E já vos esquecestes da exortação que, como a filhos, argumenta convosco? O objetivo do apóstolo aqui é falar disso aqui e mostrar que os sofrimentos são designados por Deus para produzir efeitos positivos na vida do seu povo. Dizendo, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmais quando por ele fores repreendido. Tudo que acontece ao crente é causado e permitido ou permitido pelo Senhor. Portanto, devemos aprender o que a lição quer nos ensinar. Porque o Senhor corrige ao que ama. Deus disciplina aqueles a que ele ama e não aqueles aos quais ele é indiferente. E açoita a qualquer que recebe por filho. Isso se refere a todos que verdadeiramente pertencem a ele. E suportais a correção, Deus vos trata como filhos. O fato de ser castigado pelo Senhor confirma o fato do que a pessoa de que a pessoa é um filho de Deus. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Se um pai terreno realmente tiver amor pelo seu filho, ele ele tomará as medidas necessárias para que os filhos sejam corrigidos. Se um pai terreno faz isso, quanto mais fará o mesmo o nosso Pai Celestial. Lógico, temos que aceitar a correção do Senhor e não querer brigar e ofender o Senhor e nem a nenhum outro. Eu comecei a aprender de que isso era o correto, não foi nessa passagem, foi em enxergar o porquê Davi é a menina dos olhos do Senhor. Mesmo um homem com tantos erros, tantos pecados sobre as suas mãos, sobre o seu sangue, ali mandou matar Urias para não ser descoberto, mas logo o povo saberia do que se tratava. E para Deus não há nada encoberto. Mas Davi, ele sempre honrou a Deus com a fé dele no que estava por vir, que era Cristo, e também o que me chamou a atenção, nunca culpou outrem, sempre assumiu os seus erros, sempre pediu para Deus limpar ele. E assim eu comecei a mudar a minha vida e enxergar todos os males que eu produzi na minha vida, tanto para mim, que a partir do momento que eu produzo mal a alguém, ele vem primeiramente a mim. E produzir a outro, eu comecei a pedir perdão. Eu comecei a me arrepender e não fazer mais e aceitar as correções do Senhor. E correções essas que muitas das vezes não é num dia, numa semana, num mês e nem num ano. Às vezes são anos para nós estarmos aperfeiçoados e temos que aceitar. E quando aceitamos, o Senhor começa a finalizar o seu processo, porque é o amadurecimento espiritual que passamos a ter com Ele. Continuando na palavra, mas se estáis sem disciplina, da qual todos, aqui fala todos os verdadeiros crentes, são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quantos crentes, quantos líderes espirituais fala que na casa deles e eles não têm pecado nenhum? Já é uma blasfêmia, né? Já é uma heresia. E que eles não sofrem nada na mão do Senhor e o povo está sofrendo por causa de pecado. É falta de conhecimento, falta de leitura bíblica, falta de aceitar verdadeiramente a verdade que é Jesus Cristo, Ele crucificado e toda a sua palavra. Muitos afirmam ser crentes, embora continuem no pecado, mas o Senhor nunca os castiga. Isso demonstra que são filhos ilegítimos, o que quer dizer que afirmam a fé com base em algo que não é a cruz. O verdadeiro filho, sem dúvida, será castigado de vez em quando. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Pais terrenos, fala aqui. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivamos? Pai dos Espíritos é contrastados com pais segundo a carne. Este último diz respeito aos nossos pais terrenos. O relacionamento dos nossos pais conosco é limitado. O dele, de Deus,
é universal e eterno, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. O emprego da palavra parecia indica que o castigo, no que diz respeito aos nossos pais terrenos, pode ou não ter sido apropriado, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Apresenta a diferença entre a tendência humana ao erro e o conhecimento perfeito do nosso Pai Celestial. Ele procura nosso proveito e não pode errar no emprego dos meios. Isso revela o propósito do castigo e a correção por parte de Deus. E na verdade, toda correção no presente momento não parece ser de gozo, mas sim de tristeza. Aqui está falando e explicando o fato de que as dificuldades que às vezes estamos expostos não nos dá alegria no momento, bem como muitas vezes são difíceis de suportar, mas depois produz um fruto pacífico da justiça nos que nela são exercitados. Tudo isso é feito pelo Espírito Santo para um propósito específico. João 15, do 1 ao 9, retrata isso. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.